Olá, gente. Eu sou Maíra Brito. Estou aqui em mais uma live, mais um momento ao vivo do Parlamento Jovem Brasileiro. Nossa, por um momento eu quase não consegui entrar. Não sei o que aconteceu, o Instagram não estava me dando essa opção, então estou atrasada 2 minutos, mas estou aqui mais uma vez. Espero que vocês consigam ver o tema da live de hoje. A gente volta para falar sobre projetos que foram apadrinhados por deputados federais depois de conhecerem o projeto do Parlamento Jovem Brasileiro. As ideias apresentadas por jovens de todo o Brasil que se encontram anualmente para apresentar propostas legislativas, né? Eles observam o seu cotidiano, identificam problemas, sugerem soluções, participam de uma jornada parlamentar num trabalho de educação para a democracia. Alguns desses projetos, algumas dessas ideias, acabam sendo apadrinhadas por deputados federais e tramitam para, quem sabe, em algum tempo, realmente tornarem-se leis, né, que possibilitem mudanças, melhoria para a vida dos brasileiros. Hoje a gente vai receber a Natália Braga, que é do Mato Grosso do Sul. Em 2018, ela apresentou uma ideia que era conceder benefícios para empresas que contratassem mulheres trabalhadoras com filhos de até 14 anos. Esse projeto acabou sendo adotado pelo deputado Vander Loubet, que é do Mato Grosso do Sul também. Fez algumas mudanças na proposta original da Natália e hoje a gente vai descobrir como é que funciona isso, como é que ele ficou sabendo, como é que essas mudanças acontecem, né? O que é que a gente pode esperar do andamento desse projeto. Eu estava aqui vendo a história da Natália e ela tinha 16 anos quando participou do Parlamento Jovem Brasileiro em 2018 e estudava na escola estadual, vamos lá, eu quero dar todos os detalhes. Escola Estadual Joaquim Murtinho. Né? No ano seguinte, em 2019, a Natália foi deputada jovem estadual no Mato Grosso do Sul. Ela já tinha uma militância estudantil, né? Hoje ela é estudante de Direito, continua nessa militância, vai contar um pouco para a gente como é que o PJB influenciou nisso, né? Sobre o projeto dela, que foi iniciado pelo deputado Vander Loubet, ele já passou por unanimidade na Comissão de Direitos da Mulher e agora está na Comissão de, vamos ver, aqui, tempo real, vamos olhar, na Comissão de Desenvolvimento Econômico e está aguardando o parecer do relator. Então, depois disso, ele ainda vai passar pela Comissão de Finanças e Tributação, pela CCJ, tem um caminho aí para seguir. Eu vou dar uma olhadinha para ver se a Natália já está por aqui, que eu quero conversar com ela primeiro. Vamos lá. Dá tempo de vocês chamarem outras pessoas do estado, da escola, que estão a fim de participar do PJB. Oi, Natália. Oi, Maíra, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo Obrigada. convite. A gente que agradece que você ter reservado esse tempinho para falar conosco, para trazer da sua história. Eu estava aqui olhando o seu Instagram, procurando informações sobre como está o projeto. Parabéns por sua ideia ter Obrigada. sido adotada, né? E estava contando para o pessoal, você deve ter ouvido, como é que foi a sua história, né? Você estava no ensino médio, numa escola pública, estava no segundo ano. Conta como é que você ficou sabendo do PJB. Bom, na época eu já fazia parte do Parlamento Jovem Sul-Mato-Grossense, que é um projeto bem parecido com o PJB, mas é no âmbito estadual, aqui no Mato Grosso do Sul. E aí o pessoal da Secretaria de Educação, o pessoal da própria Assembleia e da escola também, a coordenação e direção, entraram em contato comigo e falaram, olha, tem essa oportunidade, que é o Parlamento Jovem Brasileiro, é uma semana como deputada federal em Brasília, e participa, inscreve um projeto, vai que você acaba sendo selecionada, a experiência é incrível.
E como é que era a sua participação nessa... Fala um pouco desse Parlamento Jovem, então, sul-mato-grossense. Como é que você chegou lá? Fico curiosa para saber se é parecido, né? Me conta. Bom, o Parlamento Jovem Mato-Grossense, ele elege a cada 2 anos 24 deputados jovens estaduais e 24 suplentes. A eleição ocorre nas escolas, os alunos da escola em que você estuda têm a oportunidade de votar nos candidatos, com urna eletrônica, acompanhamento do TRE, como se fosse uma campanha eleitoral real oficial. E aí nós somos eleitos e durante 2 anos desenvolvemos os trabalhos como deputados estaduais jovens, apadrinhados por um deputado estadual. Nós temos sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas, todas as proposições como indicação, projeto de lei, tudo isso a gente pode trabalhar acompanhado do nosso deputado padrinho, que no meu caso era o deputado Pedro Kemp, que assina junto com a gente, cede o espaço do gabinete para a gente desenvolver as nossas atividades e nos acompanha durante toda a trajetória. Nossa, que bacana. Assim, cada pessoa com quem a gente conversa traz uma realidade diferente de como se aproximou do projeto PJB, da política. E você já tinha militância estudantil, por isso que você se candidatou? Você era do Grêmio? Sim, no primeiro ano do ensino médio foi quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu venho de São Paulo, e aí eu me candidatei no Grêmio Estudantil da Escola Joaquim Murtinho e fui eleita presidente. Então, a partir daí eu comecei a militar pelo movimento estudantil e comecei a participar de todas as pautas e todas as reivindicações. E aí logo a minha professora me indicou para o Parlamento Jovem Estadual e logo o brasileiro veio também. Você lembra de alguma pauta que você tinha enquanto Grêmio e que vocês conseguiram conquistar junto à escola ou à Secretaria de Educação? A utilização do espaço da escola. A nossa escola é uma escola muito grande, com uma infraestrutura incrível, mas que não era utilizada da maneira que poderia ser. Então nós começamos a inserir atividades, festas, festivais culturais, aulas de teatro, esporte, tudo isso na escola. E aí, de repente, a gente começou a ver as 3 quadras da escola funcionando ao mesmo tempo, todos os laboratórios, a biblioteca frequentada e a escola enchendo cada vez mais de aluno e alunos interessados, o que fez com que a evasão escolar diminuísse, o bullying na escola diminuísse, briga escolar zerou, tudo isso com o uso inteligente do espaço da escola. Poxa, e dá uma motivação, né? Quando você apresenta propostas e vê um resultado assim, dá vontade de continuar. Então, você foi lá, se candidatou a deputada jovem sul-mato-grossense. Quando você foi escrever o projeto para apresentar para o Parlamento Jovem Brasileiro, já foi mais fácil, você acha? Você identificou logo um problema? Já tinha uma solução? Como foi escrever um projeto? O tema do meu projeto é algo que eu vivi na pele. A minha mãe é mãe solteira, de 2 filhos. Então, a minha mãe nunca conseguiu emprego com carteira assinada. E eu já vinha conhecendo essa realidade da minha mãe, de outras mães, de mães de amigas minhas e assim por diante. Então, a realidade eu já conhecia. Agora, a questão legislativa, a questão da escrita, da redação, foi um pouco mais fácil para mim, porque no Parlamento Jovem Estadual, nós tivemos aula de constitucionalismo, tivemos aula de redação parlamentar. Então, eu já tinha conhecimento de como esse projeto deveria ser apresentado. E o tema é um tema que a gente vê diariamente, mulheres sem trabalhar, crianças que estão em situação de miséria, crianças que não se desenvolvem escolarmente na escola como deveriam se desenvolver por causa da fome, por causa da falta de acesso. Então eu só juntei o útil ao desagradável, que é essa situação, e criei o projeto. Então, quando você veio para Brasília, que você já tinha essa vivência, o que completou? O que a sua vivência aqui em Brasília trouxe, agregou ao que você já estava vivendo, ainda viveu em 2019, né, no ano seguinte? Com certeza foi a oportunidade de aprender sobre a tramitação do Congresso Nacional, que é extremamente diferente da Assembleia Legislativa, a oportunidade de conhecer outros deputados. Na ocasião eu conheci a deputada Benedita da Silva, a deputada Maria do Rosário, e o trabalho dessas pessoas
Então a gente começa a se inserir numa realidade muito diferente da do Estado. A gente conhece a tramitação das comissões no Congresso Nacional, a gente conhece a tramitação do plenário, que a gente aqui trabalha com uma realidade de 24 deputados. Em Brasília são 513. Então a gente entende que a tramitação dos projetos de lei são diferentes, que até a oportunidade de discursar na tribuna é muito diferente, porque aqui no estado, se a gente quiser falar, a gente só se inscreve e fala. Aí tem toda uma realidade muito maior do nosso estado. E aí é quando a gente começa a ter consciência de que é o espaço onde o Brasil está sendo debatido, onde todas as pautas do nosso país que nos afetam diariamente estão sendo debatidas. E aí é onde a gente começa a mensurar a importância da política e a importância do legislativo na vida do cidadão brasileiro. Nossa, que experiência bacana, né? Eu vi o seu projeto original. Você chegou a lançar a ideia de ter uma cota nas empresas de 10% para mulheres que tivessem filhos até 14 anos. A proposta que está em tramitação hoje, ela já é um pouco diferente. Ela também sugere concessão de benefícios, mas não tem esse aspecto da cota. Essa mudança aconteceu durante o seu tempo, a sua permanência em Brasília com os outros jovens, porque eu imagino que muitas pessoas devem ter tido adesão à sua ideia, mas trazido sugestões, às vezes uma perspectiva diferente. Como é que foi, então, trabalhar essa ideia junto aos outros deputados jovens que estavam em Brasília com você? Bom, durante o PJB, durante a semana que a gente passa em Brasília, nós tivemos 2 dias para estudar os projetos de lei e fazer as mudanças necessárias e afins. No projeto inicial, além da cota, também aparecia uma parceria entre o público e o privado, onde haveriam creches dentro das grandes empresas e afins, para que as crianças possam ter também a oportunidade de ter a escola, para que a mãe possa ter uma cabeça tranquila para trabalhar. Só que aí, por motivos legislativos, por motivos da própria Comissão de Constituição e Justiça do PJB, a gente vai fazendo alterações para que ele possa ser aprovado na nossa comissão, que no caso era a Comissão de Comércio e Indústria. Então, a gente fez algumas alterações, retirou essa parte da creche e algumas mudanças também nos benefícios que a empresa receberia. E assim ele foi apresentado e aprovado por unanimidade no PJB. Só que quando quando o deputado Vander apadrinhou ele, tiveram outras questões jurídicas que caíram em cima, e aí acabaram caindo a cota, caiu uma coisa, mudou um imposto, mudou outros nomes, mas o que é mais importante é que a ideia do projeto, que é combater esse tabu que as empresas têm na hora de contratar mães, mulheres solteiras, ela continuou e ela está tramitando, e ela tem a oportunidade de virar uma lei. Com uma mudança ou outra, mas com o mesmo ideal sempre. Mas você aceitou, assim, de cara, rápido? Poxa, estão mudando meu projeto. Porque às vezes a gente tem um apego, mas são necessárias alterações para viabilizar a proposta, né? Como é que foi, assim? Quebrou sua expectativa? Conta da reação, assim, para quem está participando, que vem, tem que saber lidar com isso, né? Com essas frustrações também. Eu acho que o primeiro baque que a gente leva é quando a gente está na Semana Legislativa em Brasília. E aí vem os consultores e falam, isso não dá para passar no seu projeto, se o seu projeto estiver assim, a gente não vai poder apresentar ele na comissão. Aí você já fica, nossa, mas se aprovaram o meu projeto desse jeito, por que agora querem mudar o meu projeto? Mas são questões até para a gente poder aprender o trâmite legislativo. São questões importantes para a gente conhecer quais são as pautas aprovadas. Um deputado pode ou não falar. E aí a gente fica com isso na cabeça de vai mudar o meu projeto, nossa, por que vai tirar isso? É o parágrafo mais importante, vai tirar o parágrafo mais importante. Mas, a minha melhor ideia. Sim, tipo, quando tiraram a minha ideia da creche, eu fiquei, cara, como que o cara vai contratar a mulher se os filhos não têm com quem ficar? Aí eu já fiquei, assim, indignada. Mas aí a gente entende que o legislativo não pode legislar sobre o privado e assim por diante. E essa experiência que você teve
durante o Parlamento Jovem Brasileiro aqui, no seu parlamento sul-mato-grossense, te levou a, nos anos seguintes, que nem são tantos, né, 2019, esse ano, a orientar outros estudantes que tivessem interesse em participar? Assim, você conseguiu levar isso para outras pessoas que tenham um interesse semelhante ao seu, de entender como é que a lei é feita, o que é possível aprovar, o que não faz parte, não é atribuição do Legislativo Federal? Você conseguiu se aproximar de outros estudantes? Nossa, eu acho que essa foi a carga mais feliz e a melhor carga que eu ganhei do PJB foi poder passar para outros jovens a oportunidade que eles têm de conhecer o Legislativo brasileiro. Então eu tive a oportunidade de visitar escolas, de visitar coletivos de jovens, de reunir amigos meus, pessoas que eu conhecia, em reuniões, em grupos, em palestras, e falar sobre o PJB e falar sobre essa oportunidade que a juventude brasileira tem de participar. Então, orientei alguns projetos de lei, orientei projetos de lei de Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo. Outros Poxa. jovens que me conheceram pelas redes sociais entraram em contato comigo pedindo orientação. Então, assim, eu tive uma participação, uma oportunidade maravilhosa em incentivar esse protagonismo jovem, porque eu considero que o PJB é a melhor oportunidade de protagonismo que o jovem tem hoje em dia aqui no país. E como é que foi ser apadrinhada? Você já conhecia o deputado? Você que levou a sugestão para ele? Ou, ao contrário, o gabinete que entrou em contato com você? Conta como foi isso, que talvez seja a parte que as pessoas mais se interessem, né? Como é possível fazer acontecer? Bom, eu já conhecia o deputado da militância aqui do estado, no caso o deputado Vander, e a gente já tinha um certo contato de trabalho. E aí, quando eu voltei do Parlamento Jovem Brasileiro, que lá eu tive o conhecimento de que esse projeto poderia ser apadrinhado, eu entrei em contato com ele, apresentei o meu projeto, apresentei as realidades, falei, o que você acha, deputado, de você apresentar esse projeto e dele tramitar como um projeto de lei no Congresso Nacional? Na hora ele topou, porque essa é uma pauta super importante para as mães e mulheres de todo o país. E aí apadrinhou, tive essa honra. Eu fiquei muito feliz, porque quando chega a redação final, no caso, o deputado me enviou a redação final do projeto. E a hora que você lê lá, esse projeto é proposto pela deputada jovem Natália Braga, você fica, que orgulho! Um projeto meu tramitando na Câmara dos Deputados, que pode virar uma lei nacional, que pode atingir diversas mães, pode mudar a vida de diversas mães, crianças e adolescentes. Fui eu que criei e agora pode virar uma realidade, graças ao apoio do deputado Vander. E você ainda acompanha a tramitação? Você ainda mantém contato? Você cadastrou lá o projeto de lei para sempre que ele andar, você ficar sabendo, receber? Porque existe essa possibilidade e nem todo mundo conhece, né? Sim, tem o aplicativo da Câmara que você pode favoritar o projeto e aí você recebe as notificações. E eu sou a maior fã disso. Eu acompanho vários outros projetos, mas principalmente o meu. Então, tem lá o favorito no meu projeto. Eu sempre entro no site, leio tramitações antigas, porque o direito legislativo é uma paixão. Além do meu projeto, é algo que eu amo muito. Então, eu E sempre você está fico estudando lendo. direito, então tem tudo a ver com a sua carreira, né? Sim, então eu sempre leio os textos, as tramitações, para ver como tá, que pé que tá. Aí vou procurar qual é o deputado relator, quem votou, quem não votou. É bem legal, é bem bacana. Tem uma enquete, todo o projeto, a partir do momento em que ele é apresentado, né, a Secretaria-Geral da Mesa inicia essa tramitação, se abre também uma enquete, de repente você pode divulgar e mobilizar pessoas. É bem curioso que algumas categorias, alguns grupos são bem mobilizados, então votam bastante na enquete, e esse é um termômetro que os deputados vão ter de como é a aceitação daquele tema, qual a repercussão, as pessoas podem apresentar suas críticas, seus comentários, seu apoio. Olha, o Sérgio Damiati, que é o coordenador estadual de São Paulo, está aqui dando parabéns para você, que orientou projetos de São Paulo. Olha, vocês aí estão Sim, eu lembro trabalhando do juntos. Sérgio, ele tava lá. O Sérgio já acompanha o PJB há alguns anos, é super parceiro. Você lembra dele também, né?
Aham. Era o fotógrafo oficial da turma. Ele sempre estava com a gente, com a câmera e tirando foto. Tenho vários registros que ele fez, nosso, do grupo. Ele é muito gente boa, muito bacana. Então, me conta agora, assim, qual é a importância que o Parlamento Jovem tem para você hoje? Assim, o que te abriu os olhos? Ou quais são os seus aprendizados pessoais? Além de toda essa mobilização que você está falando em prol da sociedade, em prol das mulheres, né? Você que é uma militante pelos direitos das mulheres, pelo direito dos jovens. Mas o que é que você pessoalmente se encantou mais, se surpreendeu nesse tempo em que esteve como deputada jovem? Não só aqui presencialmente, mas na preparação, no depois. Eu acho que uma das maiores lições que eu levei do Parlamento Jovem Brasileiro é contra o apolitismo. Hoje em dia é muito comum a gente conhecer uma pessoa ou outra que fala que a política não atinge ela em nada, que a política não paga o salário dela, que a política não tem nada a ver com a família, com a casa dela e que ela não está nem aí com a política. Que políticos, em sua maioria, não prestam, são todos corruptos e só estão lá pelo dinheiro. Ir para o PJB e conhecer toda essa realidade, tanto com a oportunidade que eu tive de ser uma deputada federal jovem, quanto com as conexões que eu fiz com outros deputados e conheci a realidade deles e me aproximei do trabalho deles, do deputado Vander, da deputada Benedita, a gente vê que, claro, tem um ou outro que pode destoar. Mas, em sua maioria, quem está lá para trabalhar para o povo e pelo povo. E a política, ela está diariamente na nossa vida. O valor do nosso salário, a escola, o saneamento básico, o transporte, a mobilidade, a segurança, tudo isso é a política que faz. E os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores, eles estão lá legislando sobre pautas que vão sim cair dentro da minha casa, vão sim mexer com o meu bolso, mexer com a minha vida. E aí eu comecei a entender que deputados trabalham muito, dia e noite, às vezes 24 horas, sem parar, estudam, leem e têm todo o conhecimento de um país inteiro, porque quando a gente fala de deputados federais, são deputados que estão votando pautas para o país inteiro. Então, são assim, é um protagonista da nossa política, é um protagonista da nossa sociedade extremamente importante. E que nós, brasileiros, devemos valorizar isso, porque eles estão lá legislando por nós. Então, assim, a gente tem que saber quem é que está lá, a gente tem que saber em quem nós confiamos e acompanhar o trabalho. Mas sim, os políticos trabalham e trabalham muito e o papel deles é extremamente importante na nossa vida. Você teve a chance de pessoalmente conhecer, então talvez voltar e acompanhar o trabalho dos parlamentares, da política de uma forma geral, né? Quais são os grandes debates nacionais, os temas que são relevantes. Talvez seja mais simples porque você já entendeu o funcionamento. Mas o que você aconselha então para os jovens que não tiveram essa oportunidade ainda, né? Que talvez venham ou participem de algum programa semelhante? Como é que eles vão poder fazer esse acompanhamento da política sem cair no lugar comum de que, ai, nossa, é muito chato que passa na TV? O que você descobriu que pode ser uma alternativa? Bom, além de participar dos programas, que é o Parlamento Jovem Brasileiro, o Jovem Senador, o Estágio Visita, a Câmara ela tem diversos programas de acolhimento da sociedade para que a sociedade possa ir participar e conhecer. É o nosso interesse mesmo. É a gente querer saber aonde o nosso imposto está sendo aplicado, como que o deputado no qual eu confiei o meu voto está fazendo valer esse meu voto, como ele está votando, se ele vota a favor ou contra as minhas pautas, as pautas importantes, as pautas que eu considero importantes para a minha cidade, para o meu município. É realmente despertar o interesse do jovem. E o jovem, ele tem que entender que ele tem o poder de fazer a diferença. Então, a gente precisa acompanhar o site da Câmara dos Deputados, a gente precisa acompanhar como o deputado do Estado está votando, como ele está usando as emendas parlamentares,
como ele está trabalhando na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e acompanhar a vida do Estado, a vida do município, para você conseguir fazer esse acompanhamento, para você conseguir saber como a sua cidade está sendo cuidada, como a sua cidade está recebendo a atenção necessária, você precisa acompanhar o deputado do seu estado. Então, a gente precisa despertar isso, a gente precisa deixar um pouco de lado esse apolitismo que eu acabei de comentar e passar a entender aonde a política está inserida na nossa vida e começar a correr atrás e a saber e ter a curiosidade. Eu falo que o jovem ele é um ser muito curioso, um ser cheio de energia que não para nunca. Então vamos pegar um pouquinho dessa nossa energia e vamos conhecer o processo político do nosso país. É extremamente importante a gente conhecer o processo político porque ele atinge diariamente a nossa vida. Tem toda a razão. O Tomás, às vezes tem tantas letrinhas que fica difícil identificar qual o nome. O Tomás está dizendo que, infelizmente, esse tipo de projeto não atinge cidade do interior. Tomás, de certa forma, atinge, porque pessoas de todas as cidades, as coordenações estaduais, que são as secretarias estaduais de educação, que indicam os servidores para fazer parte, fazem a distribuição dentro do estado em diversas cidades. Então, pode não ter o programa, a Câmara de Vereadores jovem, mas o jovem pode participar mandando um projeto, né, para poder vir para Brasília. Você conheceu pessoas que eram do interior dos estados, ou não era todo mundo da capital, né? Conta assim alguém que você lembra, Natália, que era de uma cidade bem, sim, que você nunca tinha ouvido falar. Ah, caramba, tem a Jéssica, que é de Picos, no Piauí. Tem a Gisele, que é de Bragança, no Pará. Ai, é tanta gente que a gente conhece. Tem um pessoal do Rio Grande do Sul que veio de Marau, no Rio Grande do Sul. Olha, Então, tá assim, vendo? Tomás, tem interior gente, não. né? E essa é uma das grandes riquezas, é você ter contato, as pessoas da capital com as pessoas do interior. Em alguns estados, inclusive, olha, isso que o Sérgio está falando, o interior tem mais participação até do que a capital, né? Porque é isso, é uma oportunidade que esses estudantes têm e eles agarram, né? Assim, com vontade. Eu queria só comentar uma coisa que você trouxe que assim, eu acho muito simbólico, é quando você fala acompanhar o deputado do seu estado. Porque muitas vezes a gente quer acompanhar o parlamentar que a gente votou, né? E também cai aquela velha fala de que se perguntem quem você votou e a pessoa não lembra e aí ela deixa de acompanhar a política, né? E a realidade é que muitas vezes a pessoa em quem a gente vota, ela não se elege. E a gente acaba deixando de acompanhar e até esquece em quem votou, porque a gente não escuta mais falar o nome daquela pessoa. Mas alguém foi eleito com seu voto. Alguém, um homem, uma mulher, foi eleita com seu voto. Então, a gente precisa acompanhar os deputados mesmo que nós não tenhamos votado neles, porque eles estão ali para representar aquela realidade regional, né, do lugar, são as pessoas mais acessíveis, que foi o seu caso, vou procurar o deputado do meu estado para apresentar o projeto. E tenho certeza que seria adotado por deputados de outros estados, as mulheres, tanto que na Comissão de Direitos da Mulher foi aprovado por unanimidade, né, assim, é uma pauta importante para todas as brasileiras, né, brasileiras e brasileiros, mas isso que você está trazendo, da gente acompanhar o nosso estado, independente de quem a gente votou, né? Estar na política Exatamente. independente. Então, assim, agradeço você ter trazido essa perspectiva, porque faz diferença. As pessoas que têm acompanhado as lives, elas vêm querendo saber do projeto, mas também nesse amadurecimento, né, de que qual a importância que a política tem para mim. E aí, ó, o Raul dizendo, a participação dos jovens na política presente é fundamental. O deputado, eu vi que ele já está por aqui, então eu te agradeço, Natália, espero que você possa continuar acompanhando a nossa conversa e eu vou querer saber dele, como está o seu projeto, como é agora para o parlamentar apoiar a ideia de uma jovem. Então, Eu quero assim, se despede, agradecer. traz suas palavras finais para a gente. Eu quero agradecer você, Maíra, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui revivendo aquela realidade do Parlamento Jovem Brasileiro e falando sobre o meu projeto de lei.
Quero agradecer o convite, a oportunidade e também estou super ansiosa para ouvir o que o deputado tem a falar sobre o meu projeto. Então, vou continuar aqui acompanhando com vocês e conversando aqui pelos comentários. Muito obrigada novamente. Obrigada e boa sorte, que o seu projeto se transforme em lei para melhoria de muita gente, né? Muito obrigada. Vamos lá. Obrigada. Vamos ver se eu encontro aqui o deputado. Ah, tá aqui. O deputado Vanderlei Bé está no 4º mandato parlamentar. Ele, pela primeira vez, faz parte da Comissão Executiva do Parlamento Jovem Brasileiro. Olá, deputado, boa tarde. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Natália. É uma satisfação poder estar participando com você, Maíra. Essa live, né, desse programa, que eu acho que é um dos programas mais importantes da Câmara dos Deputados, esse programa educativo, né, que prepara os jovens, que dá conhecimento aos jovens e que desperta nesses jovens a possibilidade da importância que tem na política. A gente gostando ou não da política, Maíra, você sabe que tudo passa pela política. Então, quando a gente vê a desenvoltura da Natália, a capacidade dela, o projeto que ela fez, isso estimula mais a continuar na política. Dá um orgulho, né? Assim, fazer parte. Para a gente que é do programa, já dá um super orgulho fazer parte. Olha, a gente teve contato com essa ideia, de alguma forma. Imagina, então, para o senhor como é conduzir isso, né? Assim, apadrinhar. Apadrinhar, né? E eu acho importante, deixa eu te falar que eu estava acompanhando desde o início, e eu vi, acho que é o Tomás, né, que ele falou. Tem um outro programa interessante, Tomás, que permite que cada gabinete tem direito a 2 jovens, né, um por semestre, que vai ficar uma semana, as despesas todas custeadas pela Câmara, para conhecer como é que é a vida parlamentar, né? Passa pelas comissões, passa pelo plenário, como é que é o debate. Eu acho assim, importantíssimo, porque nós precisamos, principalmente nesse momento da criminalização da política, fazer com que os jovens se despertem para a política, porque quando a gente fala, não, política é só coisa de bandido, só coisa de gente que não, sabe, que não gosta, a gente está dando oportunidade para esse tipo de pessoas continuarem na política. E aí, assim, não, eu sou do bem, eu não me envolvo com política, pelo contrário, você está dando a oportunidade para aqueles maus elementos continuarem na política. Então, eu acho que esses programas e essa juventude nós temos que fazer cada vez mais elas participarem, elas poderem gostarem da política, porque são pessoas que vão estar nos sucedendo, vão estar podendo contribuir, né, com esse país gigante que é o Brasil, importante que tem, né, na sua questão cultural, na sua questão gastronômica, na sua questão do desenvolvimento econômico, da educação, da saúde. Falta fazer muitas coisas. E aí, por isso, nós precisamos fazer com que esses jovens possam cada vez mais se inserir e participar. E eu tendo essa oportunidade de poder apadrinhar esse projeto da Natália, ela como deputada, é super atuante, me comove e me entusiasma muito. Então, deputado, conta pra gente como é que é a sua aproximação da juventude, além da juventude do partido ou da juventude do seu estado, né, do Mato Grosso do Sul, porque a gente também valoriza o frescor das ideias, né, das soluções que a participação no Parlamento Jovem Brasileiro sugere, né, faz com que os estudantes trabalhem isso, a observação de um problema e a apresentação de uma solução que seja diferente do que a gente habitualmente pensaria, né? Eles se deparam com vários projetos de lei que estão em andamento, ficam, poxa, mas já sugeriram o que eu pensei, alguém já deu essa ideia, E eles trazem, então, assim, nesse trabalho de trazer ideias novas, né? O senhor acredita que os deputados têm abertura para dialogar realmente com a juventude e observar essas propostas?
Eu me vi na Natália quando ela me trouxe, porque eu comecei muito cedo, eu fiz movimento secundarista, eu tinha 16 anos, né? Então, assim, quando você passa um filme na sua cabeça, quando você imagina, né, a vontade, a eleição, ela se passou por um processo eleitoral, né, de disputa no voto, né? Ela vem de uma escola pública, que é muito importante, uma escola, assim, muito conceituada na capital, em Campo Grande, né? Que é a escola Joaquim Murtinho, Murtinho, né? né? Joaquim Uhum. Murtinho, ou seja, vem de uma escola pública. E quando ela me falou, Maíra, do projeto dela, né? Porque o projeto dela se inspirou na dificuldade da própria mãe, né? Que é uma coisa assim interessantíssima, né? Que criou os filhos sozinha, por isso, né? Também a mãe dela, para as mães que não têm qualificação, mas que tem qualificação e não consegue um emprego porque não tem onde deixar os filhos. Então, isso evidente que eu vi você falando, às vezes não ficou igual dela, porque passa, né, pela comissão e pelo critério técnico da Câmara, né, pela consultoria legislativa da Câmara, mas a gente tentou deixar o máximo, né, na essência daquilo que era o programa dela. Mas tivemos que fazer essas adequações, né? No começo ela ficou meio chateada, assim, tal, mas, né? Eu falei para ela, o mais importante é que você está despertando, né? E fazendo com que muitos jovens, com certeza, vão poder ter muito concorrido essa eleição hoje no Estado, né? Despertou isso nas escolas públicas e funciona no Mato Grosso do Sul esse programa na Assembleia Legislativa, como ela disse. Então, eu estou cuidando assim como se fosse o meu principal projeto tramitando, né? E ela também, ela cobra muito. A Natália é uma pessoa muito assim, ela é uma ativista, Atuante, né, dessas né? causas. Uhum. E é muito bonito a gente ver isso. Eu tenho certeza que ela está despertando em muitos jovens, né, essa vontade pela política, que eu acho que é a coisa mais importante e gratificante para a gente que está, como eu, já estou no meu 5º mandato como deputado federal. O senhor está falando, tem acompanhado o projeto, né? Ele foi iniciado no ano passado, em 2019, já passou pela primeira comissão, está agora na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, aguardando o parecer do relator. O senhor acha que nas próximas comissões aparecerão mais obstáculos, né? Ou por ser um tema que toca a sociedade como um todo, sim, o projeto vai caminhar? Porque da mesma forma que ela teve que lidar com expectativas e frustrações na adaptação do projeto, agora é o senhor que, durante essa tramitação, também tem que fazer negociações, né? Como é esse trâmite nas comissões? Porque os jovens, eles também vão acompanhar, fazer um trabalho semelhante, reduzido, né? Mas para os jovens que não estão em Brasília, não estão nessa edição, como é que o senhor explicaria esse trâmite nas comissões? Veja bem, já passou na comissão o projeto que nós demos entrada no ano passado, né? Evidentemente que esse problema de pandemia, as comissões estão funcionando de forma muito, muito precária, né? Nós estamos, o Congresso está mais a pauta da sessão mesmo, com os projetos que tá indo para votação por consenso no Colégio de Líderes, mas está agora na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Passou por unanimidade nessa Comissão dos Direitos da Mulher, né? Eu não vejo, acho que ele tem um apelo social muito grande, eu acho que vai tramitar rápido, né? Claro que nesse momento de pandemia todos os projetos estão paralisados, assim, principalmente os PLs, né? Mas eu estou muito, muito, muito animado e não tenho dúvida que a gente vai fazer com que esse projeto possa, o mais rápido possível, passar por todas as comissões e, no final, ir para plenário, né? Porque eu acho que ele tem um simbolismo muito forte. E esse simbolismo, eu acho que desperta na nossa juventude essa vontade de continuar e de entrar na política. Por isso que eu estou também utilizando essa experiência que eu tenho na Câmara para fazer com que pegar o projeto e conversar
com cada membro das comissões, isso é importante para poder pautar ele o mais rápido possível. Como o senhor fala, tem um diálogo, né? É necessário um diálogo, não é só apresentar a ideia, tem que continuamente estar relembrando, fazendo parcerias. Com certeza, e ali tramita se o deputado pegar ele também, conversar com os membros da comissões, pedir para o presidente da comissão pautar, para o relator da vista, né, e relatar o projeto. Então, por isso que nós estamos, eu diria para você assim, ele está tramitando, talvez não como nós gostaríamos que fosse, com a rapidez, mas se você pegar na média geral, ele está indo muito bem, sabe? Até por causa do apelo e porque a gente tem levado na comissão, conversado com o presidente da comissão para nomear o relator, aí para o relator no prazo, no tempo que ele tem, apresentar o relatório, depois ir para a comissão, votar na comissão, que às vezes, né, essa questão de quórum. Então, eu não tenho dúvida. Claro que aquilo que eu falei, a pandemia atrapalha um pouco, mas eu não tenho dúvida que nós, pelo apelo que tem, a gente vai poder fazer com que, se Deus quiser, até o ano que vem, a gente possa estar votando, levando para plenário, para votar em plenário e depois subir para o Senado. A proposta sugere uma concessão de benefícios para as empresas que fizerem a contratação de mulheres com filhos até 14 anos. Quando se concede benefício, a União está abrindo mão de algum recurso que receberia, né? Isso não acaba sendo polêmico, assim? As pessoas ficam, poxa, mas vai abrir mão do imposto? O senhor acha que isso aí pode atrapalhar? Ou não, assim, é de um entendimento que vale a pena fazer a troca? Qual o argumento que a gente pode levar para garantir que o projeto ande? Não, primeiro, eu vejo que, pelo contrário, isso barateia o custo para o Estado. Você sabe quanto, se você pegar o custo de uma vaga através do CEINF, ela é bem inferior quando você pode fazer esse tipo de parceria, porque ela concede esses incentivos fiscais para a empresa que emprega mães, né, de criança, esse é o projeto, a essência do projeto, de até 14 anos. Prevê redução de 50% da contribuição previdenciária, né, a cargo das empresas incidentes sobre a remuneração dessas trabalhadoras. Está me ouvindo? Sim, oi? Perfeitamente. Estou ouvindo perfeitamente. Né? E permite com que as empresas reduzam do imposto de renda o valor pago a esses trabalhadores a título de reembolso de gasto com creche e com crianças de até 6 anos. Ou seja, é meio inspirado, é meio assim, similar a essa questão da Lei Rouanet, né? Que o governo dá o incentivo, né? E as pessoas utilizam. Então, eu acho que isso facilita muito, até porque nós sabemos o déficit que tem de vagas em CEINFs no Brasil todo, né? E o Mato Grosso do Sul não é diferente, né? E eu acho que isso aqui é uma forma de você criar rápido milhares de vagas e permitindo com que, porque a demanda é muito grande e facilita num custo barato. Eu não tenho dúvida que essas parcerias é fundamental. Não substitui os CEINFs, mas, pelo contrário, aumenta o número de vagas de uma forma muito criativa, que eu acho que eu tenho trabalhado muito esse projeto nesse sentido, né? Porque é mais ou menos uma parceria público e privado, né? Que a mãe escolhe onde quer colocar e ela bate isso aí na redução do imposto dela. E resolve tanto a questão da inserção no mercado de trabalho das mulheres, porque a empresa, tendo um benefício para fazer a contratação dessa mulher, vai contratá-la, oferece à mulher a oportunidade de manter seu filho na escola, né? Então ela vai trabalhar menos preocupada com isso. Tomara que ele caminhe rápido e a gente tenha boas notícias em breve, boas notícias vindas do senhor, boas notícias para a Natália, para as mulheres no geral. Eu agradeço muito sua participação, a sua contribuição enquanto comissão executiva do PJB. Como o senhor falou, estamos num ano de pandemia, então as coisas têm acontecido em outro tempo, então para todos é preciso paciência, né? Assim, serenidade para lidar com isso.
A gente recebe diariamente perguntas dos jovens: vai acontecer mesmo a visita a Brasília? O resultado vai sair na época, vai sair no prazo? Porque eles querem fazer parte, mas a gente está mantendo, né? Assim, mesmo com a pandemia, a Câmara não parou, os trabalhos legislativos não pararam, o PJB também não parou, mas a gente vai fazendo essa adaptação, né? Eu agradeço a sua participação, queria que o senhor deixasse conselho para os jovens que virão agora em 2020, porque eu vou começar a responder na sequência as dúvidas que chegaram para a gente dos meninos que estão esperando, meninos e meninas, rapazes e moças que estão esperando para vir para Brasília. Então, quais são Maíra, os seus conselhos? eu queria primeiro parabenizar essa iniciativa dessa live, né? Eu sei que vocês têm feito, mas pode ter pautado esse projeto, que eu acho que é importantíssimo. Segundo, né, é falar para o jovem a importância que tem do Parlamento Jovem Brasileiro, desse programa educativo da Câmara. Dizer que é importante acompanhar e também os seus deputados dos seus estados, né? Eu sei que às vezes as pessoas falam, mas será que vai mesmo? Imagina um projeto desse aprovado e transformado em lei. O quanto isso é importante, né? No sentido, e eu tenho trabalhado isso muito com o presidente Rodrigo Maia, né? Dessa iniciativa. Eu acho que isso tem um simbolismo muito forte. E dizer para todos aqueles que estão nos assistindo, acompanhem seus parlamentares nos seus atos. Tem esse programa que é interessantíssimo, cada parlamentar pode, claro que, evidentemente, nesse período da pandemia foi suspenso, né, mas logo depois voltar à normalidade, né, de 2 jovens por parlamentar por ano. Né? Conhecer aquilo lá, como que funciona. A Natália falou um negócio, porque às vezes as pessoas acham que a vida no parlamento é uma coisa que você vai lá, fica 2 horas e vai embora. Né? Lá funcionam as comissões, ali a caixa de ressonância daquilo que vem da sociedade, dos movimentos sociais, né? Seja ele de trabalhadores ou de empresários. Ali é a oportunidade que você tem dos entendimentos políticos, dali saem as leis. Ou seja, então é muito importante o poder legislativo, que às vezes as pessoas tentam denegrir a imagem do legislativo, mas é um dos poderes mais legítimos que tem. Né? Você tem, cada 4 anos, você tem a alternância, você tem a democracia, ela é importante para isso. E também fazer com que, este ano, os jovens participem das eleições municipais, seja ele como candidato a prefeito, seja ele como candidato a vereadores. É muito importante esse apelo que eu gostaria de fazer e deixar para a nossa juventude. Não tem espaço vazio. Se as pessoas do bem não ocuparem, com certeza, aqueles que já estão velhos na política vão continuar. Né? Então, ou seja, é muito importante a participação dos jovens. Né? E não é só na vida como parlamentares, mas nas atividades, nos movimentos sociais, agora com as mídias sociais, isso é importantíssimo a gente fazer. E assim, sem pregar o ódio, pelo contrário, debatendo os assuntos. É importante o debate. É importante, eu sempre falei, eu já fui de governo e já fui de oposição, né? E as duas coisas é muito importante para a democracia. Para quem governa, é muito importante ouvir a oposição, né? Ter oposição. E para quem é situação, é importante aplicar aquele programa com quem você ganhou as eleições para poder fazer, cumprir, né, aquilo que você fez, ou aquilo que você defendeu em campanha. Então, por isso que eu acho que é muito importante a participação dos jovens, e eu estou muito contente, muito feliz de poder estar participando com vocês, com você e com a Natália. A Natália nessa live. Parabéns, Natália. Você é muito especial. E você, falo de coração, de todos os projetos que eu fiz, esse tem um apelo e um carinho, eu tenho um carinho muito grande, porque eu sei que isso vem da sua alma, daquilo que você sentiu e daquilo que você passou com a sua família. Deputado, obrigada. Espero que tenhamos boas notícias e que os jovens, quando vierem a Brasília, tenham chance de vivenciar tudo que o senhor e a Natália trouxeram como uma das realidades que o PJB tem. E que o ano que vem a gente possa sancionar esse projeto, se Deus quiser. Um grande abraço, um beijo. Grande abraço. Então, gente, olha, uma das coisas super bacanas é isso. O PJB, ele quer que as opiniões diferentes tenham a possibilidade de dialogar, né? Que a gente tenha a escuta atenta, para poder perceber o que o outro está trazendo e como aquilo é importante para o outro e como é que a gente equaliza
essas opiniões, essas necessidades, né? O exercício da política é isso, é equilibrar esses pontos de vistas diferentes e fazer com que todos tenham chance, né, de acessar os direitos. E eu estou aqui, ainda tem alguns minutos, eu vou aproveitar para responder perguntas que chegaram para a gente pelos stories. Então eu vou ir abrir aqui o que é que vai pintando. Olha, as pessoas estão querendo saber quando é que vai sair esse resultado. Eu acho difícil, não sei, né? Eu perguntei, tudo que está aqui eu perguntei para a coordenação, pedi para eles trazerem para a gente o que é que tinha oportunidade de acontecer ou não. Pode sair antes o resultado? Existe possibilidade. Ano passado estava previsto para sair numa sexta-feira, acho que saiu na quarta. As pessoas nem acreditavam, achavam que era brincadeira. Não, deve ser brincadeira, e não era. Que a gente trabalhou acelerado para os resultados saírem antes. Então, ó, quando vocês virem a contagem regressiva, a gente já está preparando, né? Dia 18, hoje é dia 4, então faltam 14 dias. Naquela semana, fiquem atentos que as notícias chegarão. Tem possibilidade, mas não dá para garantir, tá? Então, vamos ver o que mais tem aqui. Mais uma pergunta também, que era isso mesma, possibilidade antes de sair do dia 19. É dia 18, gente, não é dia 18? É sexta-feira que vai sair. A comissão de seleção está trabalhando para isso. Caio Menezes perguntando se os selecionados vão receber algum tipo de e-mail relacionados a terem sido selecionados. Sim, todos os jovens que forem selecionados vão receber uma comunicação oficial da Câmara em que terão certeza de que foram, né, já estão deputados jovens, praticamente, né? Estão lá para vir aqui, para participar das atividades, né, para tomar posse, porque eles só vão se tornar deputados jovens depois desse momento da posse, mas eles recebem sim uma comunicação, seja por e-mail, seja por telefone. Por isso era muito importante na hora de preencher o formulário colocar o máximo de contatos, né? É dia 18, é sexta-feira, é isso mesmo. Contato às vezes da escola, às vezes do professor. A gente tem os coordenadores estaduais que também entram em contato com os estudantes, né, nessa fase de pré-seleção para conseguir os documentos que estão faltando. Então, através desses contatos que estão lá no formulário que foi preenchido, a gente sim, assim que depois de publicado o resultado, antes disso não, mas uma vez publicado o resultado, a gente entra em contato porque tem etapas aí a serem seguidas, mais documentos, tem todo um protocolo. Vamos ver. Gente, Matheus aqui. Como não surtar esperando o resultado a ser divulgado, ansioso? Matheus, eu também estou ansiosa. Eu quero saber. Eu conheço a relação dos pré-selecionados, né? Então eu fico, gente, quem será que vai vir desse estado ou desse? Eu ainda não vi os projetos, mas, sim, estamos aqui trabalhando para todas as ferramentas que vocês irão utilizar, as enquetes, que eu falei hoje um pouquinho, que todo projeto tem enquete, o Wikileges, que vai ser a ferramenta para fazer comentários e sugestões nos projetos de lei. Eu não vejo a hora de vocês estarem colocando isso em prática, a gente não vê a hora. Toda semana é reunião. Será que eles vão curtir? Como é que vai funcionar, né? Os próprios deputados fazem uso dessas ferramentas e a gente fica lá observando, olha, para o PJB vai dar super certo. Isso aqui, ó, eles vão tirar de letra. Então não fica ansioso, fica lá navegando, acompanhando o que está acontecendo na Câmara, né? Vai pensando no seu tema, se apropriando do seu tema, vendo o que está sendo discutido sobre ele, para chegar assim bem embasado para os argumentos. Fica ansioso não, fica acompanhando a gente aqui nas redes sociais que a gente vai trazendo novidades e você não vai ficar por fora, vai ficar sempre por dentro. E aí o Ryan Júnior pergunta, há algum contato com aqueles que não foram aprovados? Poxa, gente, não dá, a gente não consegue entrar em contato com todo mundo, a gente vai fazer contato com os 78,
a partir da data de divulgação. Se o seu nome não está lá e você não recebeu nenhum e-mail, é porque você não foi selecionado. Agora, vocês podem entrar em contato com a gente se tiverem dúvidas, né, questões, mas a gente só entra em contato com quem foi selecionado, com quem foi aprovado, só com esses 78 finalistas, tá? Que mais? Isso aqui tudo foi, olha, o pessoal do CEFOR, que é o Centro de Formação da Câmara, que trabalha o aspecto pedagógico, todo o material, o conteúdo, que agrega os servidores, os técnicos legislativos para fazer a seleção dos projetos, eles que me trouxeram todas as respostas mágicas para as perguntas de vocês. Eita! Existe a possibilidade da simulação em Brasília não acontecer? Bom, a gente está num ano de pandemia e as coisas estão imprevisíveis, né? Enquanto não tem vacina, está todo mundo torcendo pela vacina, a gente não sabe o que vai acontecer. Sabemos que em 2020 não vai ter simulação. Estamos aguardando que em 2021 a Câmara volte a trabalhar e seja seguro para que a gente tenha esse encontro de pessoas de todos os estados brasileiros, né? Percebam que não é só a situação estar resolvida no Maranhão, em São Paulo, no Amazonas, no Distrito Federal, tem que estar resolvida em todo o Brasil, porque é um encontro de pessoas de todos os lugares. Avião, né? Vão ficar num espaço fechado. A gente tem as regras de condutas, mas a gente quer manter a segurança de todo mundo. Então, mas a gente acredita que vai acontecer. Todo mundo tem que estar acreditando. Se vocês estão acreditando também, vai acontecer. Mas temos que acompanhar o que tem no site da Câmara, as definições que são do Parlamento, né? No fim das contas, este é um programa institucional da Câmara dos Deputados. Não é só o nosso desejo de fazê-lo acontecer. Não é só o desejo dos selecionados, dos coordenadores estaduais, das famílias. Inclusive tem isso. As famílias vão permitir que os jovens venham a Brasília se a situação ainda não estiver segura. Então, é uma preocupação nacional. E a gente não está fora dessa preocupação. Faremos o possível para acontecer o quanto antes. Eita, olha aqui. Pergunta de quem foi pré-selecionado, provavelmente. Deixa eu ver o nome. Aqui, o Bruno Lisboa. Perguntou: erro ortográfico vai fazer perder ponto? Então, veja o que a equipe nos trouxe. Se esses erros ortográficos prejudicarem o entendimento da proposição, sim, eles farão com que o projeto perca pontos. Então, tem que saber em que nível era esse erro ortográfico. Foi um S que esqueceu, uma coisa simples, uma concordância? Depende, concordância é mais sério ainda, né? Vai que a gente não entende o que queria dizer. Mas é um dos critérios, né? Que está sendo avaliado também. Não é o primeiro critério, não é o que pontua mais, mas se perde ponto eventualmente se o erro ortográfico prejudicar a compreensão da proposta que está sendo apresentada. Olha, a Célia é coordenadora estadual em Sergipe e ela está trazendo para a gente que eles entraram em contato com os que não foram selecionados, agradecendo a participação e estimulando. Na verdade a Glicélia, Célia é apelido já, né? E a gente tem um trabalho de oferecer aos professores que foram indicados um certificado pelo trabalho, pela parceria, assim como com os coordenadores que participaram e estão participando. Os coordenadores estão aqui há meses com a gente, né? Num treinamento, pensar em ferramentas e alternativas para levar o projeto para as cidades do interior, como foi uma preocupação que o Tomás trouxe para a gente durante a live, né? Mas cada coordenação estadual pode tomar essa iniciativa de entrar em contato com seus estudantes. Alguns estados, a quantidade de estudantes é menor, mas eu imagino Minas Gerais, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, em que a quantidade de estudantes é maior, já vai ser um pouco mais de trabalho, né? Mas isso aí fica a cargo de cada coordenação estadual, tá?
não tem possibilidade de voltar a ser uma semana em Brasília? Bom, Cássio, sobre o tempo que vai durar essa simulação em Brasília, a gente só vai conseguir ter definido a partir do momento em que for autorizada a vinda a Brasília, né, dos estudantes. A nossa live está acabando, não consegui responder todas as dúvidas, mas aguardem que nos stories a gente vai publicar a resposta para tudo. Semana que vem estamos de volta com outro projeto, tirando outras dúvidas.